Fala pessoal, tudo certo? Eu tive a oportunidade de acompanhar os treinos do atleta da Sombra Team, Vinícius Lockdog. O cara é campeão peso galo do UAE Warriors, uma das maiores organizações de MMA do Oriente Médio. Confere aí como foi esse papo. Vinícius, cara, tu atropelou o Xavier Alaui. E ele foi um cara que tentou te desestabilizar de várias formas, falou muita besteira ali na internet, invadiu a luta, né? Antes de tu enfrentar ele na luta anterior, ele invadiu, fez uma média, falou umas besteiras. Qual o segredo para não se deixar se desestabilizar por essas táticas? Cara, o segredo, acho que não tem segredo, mas o que eu costumo usar bastante é mentalizar minha luta, é jogar só coisas positivas pra dentro de mim, falar pra mim mesmo que eu sou o melhor, que eu consigo, que eu vou conseguir, e não só falar, como sim fazer pra merecer, treinar pra honrar as palavras que tu tem. Eu costumo falar sempre que eu sou melhor, então pra ser melhor eu tenho que provar pra mim que eu sou melhor. Pra provar pra mim que eu sou melhor eu preciso treinar muito, eu treino muito, então eu tenho que me sair bem de um treino, eu tenho que fazer um treino, sair exausto e pensar pra mim mesmo assim, ó, pô, hoje eu dei o meu melhor. E se hoje eu dei o meu melhor, amanhã eu tenho que fazer melhor ainda. Então eu sempre tento estar um passo à frente de mim mesmo. Se eu estou um passo à frente de mim mesmo, eu consigo me derrotar, derrotar aquelas coisas que me põem para trás. Se eu consigo fazer isso, eu consigo derrotar qualquer adversário. E os caras querem trabalhar a minha cabeça, eu que sou um cara que trabalha com a cabeça ali, né, cara? Eu sempre coloco coisas boas pra dentro de mim, então eu sempre penso coisas boas, eles querem jogar contra mim. Quando eles fazem isso, eles estão jogando uma pedra no espelho, tá voltando pra eles mesmo. E depois que ele foi totalmente atropelado, eu vi que ele veio te cumprimentar e tal, ele tava mais humilde depois da luta, teve algum contato depois? Tava nada, ele ficou louco, cara, quando acabou, pô, é o esporte, né, cara? Acabou a luta ali, eu fui tentar falar com ele, né? Ele pegou, fez assim pra mim, virou as costas e saiu fora. Eu fiquei, meu, que falta de esportismo isso aí, né, cara? Eu peguei e fui falar com o coach dele lá, e o coach dele fala meio que português também. Eu pedi desculpa pela situação lá da pesagem, lá que eu dei um tapa na cara dele, mas aquela situação aconteceu por instinto, porque a gente tava se encarando, é normal, ele foi tentar tirar o meu fone, eu achei que era um tapa, e no meu instinto eu dei um tapa no rosto dele, que não era pra ter acontecido, eu não queria que isso acontecesse, mas ele pediu, né, ele provocou essa situação aí. Então depois da luta eu pedi desculpa pra ele, mas claro, eu falei demais, cara, eu até entendo o lado dele de ter ficado chateado comigo, porque eu acho que todos meus adversários ficam chateados comigo depois de tanta coisa que eu falo muita coisa, eu provoco bastante, eu quero desestabilizar os adversários e eu consigo fazer isso. Eles acabam ficando cegos, ficando meio que burro e acabam esquecendo a estratégia de luta. Então tudo que ele queria fazer contra mim, eu fiz contra ele. O que ele tentou fazer contra mim, eu fiz contra ele. O que ele tentou fazer contra mim, eu fiz contra ele. Foi todas as situações, entendeu? Então nada deu certo pra ele na luta. E aí ele se sentiu, acho que humilhado, eu acho, da forma com que eu ganhei a luta dele. Porque, pô, eu levantava a mão, eu caminhava, eu batia quando eu queria, eu derrubava quando eu queria. Eu fiz o que eu quis na luta. Então eu me senti humilhado e bastante ofendido, mas tudo é um esporte. Depois, quando acaba a luta, a gente costuma cumprimentar ali, sair cada um pro seu lado. E eu fui fazer isso porque a gente é um esportista, né? A gente quer ganhar, quer chegar ao nosso sonho, mas eu nunca quero que só machucar o meu adversário e fazer com que ele desista. Eu só quero ganhar minha luta e quero que ele ganhe outras lutas também. Só que sempre quando alguém for lutar comigo, infelizmente eles vão perder. Eu achei que foi meio chato, meio ruim da parte dele, a atitude que ele teve pós-luta. Mas enfim, depois eu tentei mandar uma mensagem pra ele ali, pra ele não desistir do sonho dele, pra ele continuar a seguir em frente. Ele só me mandou um ok lá e vida que segue. Então daí eu não sou aquele cara que vai puxar saco de adversário, né? Mas eu sempre quero que eles continuem e não desistam. E claro, quero que eles cheguem no topo também. E agora na luta em si, o treino que eu tinha observado, que eu gravei imagens, aquele treino antes de tu ir ali pro Emirados Árabes, foi muito grappling. E ele, o Xavier Alaui, por ser um cara que tem vitórias no jogo de chão, eu julgava que ele ia tentar fazer um ground and pound, talvez aplicar o jiu-jitsu, que eu sei que ele é graduado nisso também, mas eu não sei o que aconteceu que ele foi trocar soco contigo. E eu queria que tu me contasse aqui
como é que o teu treino com a Sombra Team te ajudou a destruir com esse cara. A Sombra Team é uma equipe muito inteligente. O nosso mestre Rafael Sombra aqui, ele quando a gente sabe de uma luta, ele sabe até o que o meu adversário come, ele sabe todas as falhas do adversário, todas as falhas e todos os erros do adversário. E esse cara aí, no meu ponto de vista, ele não tinha falha, porque ele era bom de chão, ele trocava bem, então tipo, ele não tinha falha. Daí a gente o mestre Rafael Sombra estudou ele, pensou, bom, se ele é bom em tudo, alguma falha ele deve ter. E a falha foi aonde ele é o melhor, que é o wrestling, que ele nunca foi botado pra baixo numa luta. Então a minha estratégia foi botar ele pra baixo, foi fazer o jogo dele contra ele. E por que ele só trocou comigo? Porque ele tentou me derrubar, uma não conseguiu, o que eu fui lá e fiz? Eu botei ele pra baixo. Eu fui o primeiro a botar pra baixo, eu tomei a atitude primeiro. Eu fui o primeiro a botar pra baixo, eu fui o primeiro a dar um soco, eu fui o primeiro a chutar, eu fui o primeiro a fazer tudo na luta. Então ele acabou se frustrando, ele tentou me dar umas quedas ali, mano, foi queda em vão, porque ele não conseguiu de nenhuma maneira ele conseguiu chegar nas minhas pernas. Então ele pensou assim, ó, eu acho que ele deve ter pensado assim, ó, pô, em pé é ruim, mas no chão tá pior. Então começou a tentar trocar comigo, mas trocar comigo, pô, é uma pistolinha contra uma metralhadora, né, cara? Então ele me dava um soco, eu dava 10 dons na cara dele e não tinha o que fazer. Ele acabou se frustrando e aí o jogo foi só esse. E tu destruiu o cara mesmo e agora tá aqui com esse cinturão. Saca só, galera, dá um zoom aqui no cinturão. Olha só que cinturão incrível, cara. Fantástico. E tchê, fala aqui pra nós. Como é que é o tratamento do público do Emirados Árabes contigo? Depois que tu ganhou o cinturão, qual o reconhecimento local? Tu acha que o público árabe prestigia mais o atleta do que o público brasileiro? Como é que é a diferença desses dois públicos? E qual é a tua relação com os fãs do Emirados Árabes? Tocou na ferida. Então, o público de lá, eles valorizam muito o atleta, cara, muito o atleta. Pô, antes de eu lutar lá, eu já fui bem tratado pelo pessoal local. Lá tem muito gringo também, tem gringo pra eles lá, tem pessoal brasileiro, pessoal filipino, pessoal de fora. Então eu sou muito bem tratado por todos. O pessoal lá, ele abraça o pessoal de casa, abraça o pessoal local igual, cara. Sobre os brasileiros aqui, sou muito bem tratado aqui também, só que eu acho que o brasileiro tem um defeito. Eles apoiam mais o pessoal de fora do que o pessoal de dentro, é a visão que eu tenho. Não o meu público me abraça, mas pelo que eu vejo ao redor aí, o pessoal aqui abraça o pessoal de fora, torce pro pessoal de fora e não pelo povo local, né? E lá não, o pessoal, ele abraça todo mundo como se fosse um só. E quando eu cheguei lá, eu fui bem tratado, tanto quanto o pessoal local. Então, pô, fui bem tratado lá, sou bem tratado aqui. Tem essa diferença de tratamento do pessoal de fora e do pessoal de dentro. Mas, cara, lá eles abraçam demais, valorizam demais o esporte, uma coisa que falta muito aqui dentro do Brasil aqui. Eles não valorizam muito o esporte, muito o atleta. E lá não, lá o atleta é como se fosse um símbolo pra eles idolatrar, sacou? E eu fui um cara assim lá, desde quando eu cheguei lá, fui muito bem tratado. E hoje sou melhor ainda, porque eu tenho o cinturão, então agora eu tenho o porquê, entendeu? Então, depois quando tu chega no nível de tratamento, que tu tá lá em cima, tu não aceita menos que isso. E eu não aceito tratamento menos do que eu tenho hoje. E todo esse tratamento que eu tenho, tudo que eu tenho hoje, tudo eu conquistei, eu trabalhei, eu não caí aqui de paraquedas, não cheguei do nada. Então, é daqui pra cima, cara. Então, todo lugar que me tratar bem, eu vou me sentir confortável, eu vou querer ficar. E se o lugar me tratar mal, eu vou batalhar, eu vou mostrar os porquê eu preciso ser tratado melhor, porque eu sofri como... Pô, história triste aí, se o cara for contar, todo mundo tem uma história triste aí. Mas eu tô colhendo o que eu plantei. E tchê, já que a gente tá falando do evento, não tem como não perguntar também outra diferença. E a grana? E a grana que tu ganhou depois dessa luta aqui do cinturão? Valeu a pena, cara? Não precisa dar detalhes de valores, mas assim, foi boa a grana? Pô, vale a pena, né, cara? O cara acostumado a lutar por um prato de comida, né, cara? Agora tu começa a lutar por um rancho completo, né? Teoricamente. Então, pô, não tem como não amar, né, cara? Imagina, tu sempre luta por
por um pedaço de pão. Hoje eu consigo botar o pão, a manteiga, o presunto, o queijo, tá ligado? Então, pô, esse evento aí ele paga muito bem, cara. Você falar que é em dólar, evento que paga em dólar. Quando chega no Brasil que tu converte por 5, 6 aí, pô, dá uma grana boa que dá pro cara se manter bem. Aí sim tu começa a ver que dá certo. Aí sim tu começa a ver que o trabalho duro recompensa e o sonho se torna realidade. Antigamente eu lutava por um prato de comida, eu lutava na chuva, eu já lutei na chuva, sem público, com público, eu já lutei passando necessidade, eu não tinha roupa pra lutar, eu não tinha um protetor bucal decente pra lutar, eu não tinha condição de ir, de voltar, entendeu? E hoje eu tenho tudo, hoje o evento me proporciona boa alimentação, tratamento VIP, me busca em casa, me leva pro cara, então hoje assim, ó, então hoje eu vi que vale a pena mesmo e quem acompanha a minha história desde o início, sabe tudo que eu passei e onde eu tô hoje. Eu acho que se parar pra pensar mesmo, nunca vão desistir dos sonhos de vocês, porque dá certo. Eu sou a prova real que isso dá certo. Não tanto dá certo quanto vai dar certo. Eu não tô onde eu quero estar hoje, mas eu vou chegar. Por quê? Porque eu venho plantando bastante, eu venho plantando sementinha por sementinha e aos poucos eu tô colhendo e vou chegar. Se tu acreditar no seu sonho, fazer tudo isso que eu fiz também, um pouco mais, vai conseguir também. E cara, onde tu quer estar hoje, apesar de já estar numa posição muito alta, uma das maiores organizações de MMA do Oriente Médio, é o UFC, né, que tu quer chegar e que todo atleta quer chegar, né? Não tem como fugir, é a grande organização, não só em termos de esporte, mas em termos de comunicação também, é o que é o parâmetro das Mixed Martial Arts hoje em dia. E como é que tá, cara, a tua relação com o UFC? Tu é um cara que desde o início que tu surgiu aqui, tu chamou a atenção de todo mundo e o pessoal te projeta no UFC faz muito tempo. Como é que tá isso agora que tu ganhou a cinta e eu sei que a pandemia dificulta? Qual a tua perspectiva com o UFC hoje em dia? E eu sei que o Dana White e o Khabib Nurmagomedov já assistiram uma luta tua. Cara, eu já queria estar no UFC faz anos já, né, cara? Eu queria já começar dentro do UFC já, mas tem que construir uma carreira, tem que fazer um bom cartel, fazer boas lutas e hoje eu fiz. Então, acredito, é certo já que eu não tô no UFC pelo fato dessa pandemia aí, tá prejudicando bastante a situação, mas assim que isso acabar, minha primeira luta vai ser lá dentro, eu tenho quase certeza disso, cara, porque eu não tenho mais o que provar aqui embaixo, eu já provei tudo que eu tinha que provar já, ganhei de caras bons no chão, ganhei de caras bons em pé, ganhei de caras duros, ganhei de caras fáceis, então eu não tenho mais o que provar aqui embaixo, que se tiver que provar, vou provar de novo, eu vou dar o meu show como eu sempre faço. E espero esse ano de 2021 estar lá lutando no UFC, espero que não passe desse ano, porque eu venho trabalhando duro, por isso eu fiz 3 lutas duras no Oriente Médio, ganhei as 3 lutas de caras que supostamente o pessoal falou que eles eram a prova de fogo, que eles iam me ganhar, e eu ganhei deles, eu tirei o campeão pra nada, entendeu? Então se eu tirei o campeão pra nada, pô, quem é o cara que vai me derrotar? Lógico que sempre tem alguém melhor que a gente, mas comigo isso não vai acontecer, porque eu sempre treino todo dia duro pra não ter ninguém melhor que eu. Mas em algum lugar do mundo sempre tem alguém treinando mais e melhor que a gente. É por isso que eu treino todo dia e não me deixo falhar em nada. Então espero eu que desse ano não passe. Eu quero estar na UFC esse ano, eu vou estar na UFC em breve. E quando eu estiver lá, todo mundo vai me ver lá e vai estar junto comigo nessa. Massa, vai estar no UFC sim. E Vinícius Lockdog, eu queria te agradecer demais por essa entrevista. Espero que a gente ainda fale muitas outras vezes, porque tu vai defender ainda bastante esse cinturão. Eu quero defender uma só e já... Não, na verdade eu quero ir pra você direto. Mas se tiver que defender, eu vou defender e vou cada... Pô, vai chegar o momento que esse cinturão do evento aqui fica com a gente, galera. O evento ele não toma de volta. Então cada vez que tu luta, o cinturão fica contigo. E vai ter uma das nossas entrevistas aqui que eu vou estar, se eu continuar nesse evento lutando mais ainda, se não for pra UFC ou com algo maior... Vai faltar espaço para cinturão aqui, porque eu vou lutar, eu vou defender, eu vou trazer todos para cá e eu vou estar fazendo várias entrevistas bacanas com mais de um cinturão aqui para vocês. Então vai ter muita entrevista ainda pela frente, hein, gurizada? Fiquem ligados, esse foi o Vinícius Lockdog. Vinícius, muito obrigado mais uma vez e deixa um recado aqui para quem está nos assistindo. Então, galera, eu só quero que vocês não desistam do sonho de vocês, que eles podem ser real, acredite, trabalho duro, dê o seu melhor sempre. Do outro lado do mundo tem sempre alguém treinando para ser melhor que vocês, então você tem que fazer mais e melhor a cada dia para que isso não aconteça. Tamo junto, obrigado por você estar assistindo aí, compartilhe, manda pra geral aí, porque essa é uma história de motivação, que se você se motivar com a minha história, você vai se motivar com a sua história, e se você viu de onde que eu cheguei, de onde eu tô hoje, você vai botar na sua cabeça que seu sonho é real e ele vai acontecer. Tamo junto, obrigado por tudo, rapaziada.